hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo, na verdade é um vídeo mais informativo pra vocês, porque eu recebo algumas perguntas sobre estudos, rotina de estudos, se eu estudo, como é que eu estudo, e né, eu acho que é uma coisa muito legal pra quem gosta de estudar assim como eu adoro ver vídeos de ideias de como estudar e como as pessoas estudam, na verdade foi vendo outras pessoas estudarem que eu aprendi técnicas e formas de estudar e eu aprendi a como encontrar a minha forma de estudar, né? Então eu acho que é muito bacana e eu queria passar para vocês um pouco da minha experiência em relação a isso. Eu nunca fui uma pessoa que gostava de estudar. Eu lembro que na minha época de escola mesmo, ensino fundamental e principalmente ensino médio, eu tive grandes dificuldades com isso, porque eu não sei se é porque eu não gostava de estudar, mas eu não tinha ânimo para estudar. Eu tinha uma rotina muito louca de horários, porque eu estudava muito longe da minha casa, então a minha rotina de trânsito entre ir e voltar da escola, casa, tal, era muito insana e hoje, na verdade, isso eu falo com a minha cabeça de hoje. Hoje eu tenho certeza que isso influenciou no meu gosto pelos estudos. Porque eu não tinha saco pra estudar, sabe? Eu não queria estudar. Sabe, eu tava exausta, eu tava cansada, eu queria mais chegar em casa e fazer minhas coisas, sabe? De dormir, descansar, sabe? Ficar na internet, porque, né, isso não exige muito esforço mental, né? Então, eu realmente pouco me dediquei aos estudos na minha vida escolar. Isso me acarretou sérios problemas. Eu sempre fiquei de recuperação, sempre, desde a quinta série. Quando eu entrei na quinta série, que é quando, né, vai pro Fundamental 2, que a coisa muda, eu peguei minha primeira recuperação e eu carreguei isso até o segundo colegial. E isso só foi aumentando. Eu peguei uma recuperação na quinta série, 3 na sexta e fui indo. Eu cheguei num ano que eu tava de recuperação de praticamente todas as disciplinas, menos artes e educação física e ensino religioso, sabe assim? Então, isso foi muito frustrante pra mim. Os meus novembro, dezembro sempre foram muito, sabe, pesados por conta de recuperação, de provas e tal. Até que eu cheguei no. Eu fiz muita aula particular. Ó, lembrei de falar. Eu fiz muita aula particular e foi uma aula particular que mudou tudo. Quando chegou no colegial, eu cheguei na situação de que eu estava na corda bamba, de que eu ia reprovar. Eu tive um episódio muito indelicado com um professor meu de física, que ele chamou a minha mãe pra conversar e na cara da minha mãe e na minha cara ele despachou um monte de coisa. Eu acho que ele já tava meio nervoso com a vida e aí ele resolveu pegar a pior aluna dele e despachou, né, em cima de mim e da minha mãe um monte de atrocidades. Falou que eu já tinha provado pra todo mundo que eu não ia ser ninguém, que eu não ia passar numa faculdade, que já tava fora dos limites e que ele ia me reprovar. E ele falou um monte. A minha mãe ficou assim, sabe? A minha mãe queria matar ele, sabe? E aquilo me destruiu por dentro. E eu tive a certeza de que, se eu já sabia que eu era um fracasso, porque eu nunca conseguia passar de ano, eu achava a escola muito difícil, aquilo só me deu a certeza disso, né? E aí o que acontece? Eu acabei saindo, eu estudava de manhã, né, nessa escola, e eu acabei indo pro noturno, né? E eu quero deixar bem claro que eu não fui pro noturno pelo noturno ser mais fácil. Eu fui pro noturno por conta do tempo, do horário, e depois eu descobri que o noturno, ele tem uma outra característica. Ele tem professores mais cabeça, pelo menos na minha época, tá? Eu tô falando do que eu vivi. Hoje eu sei que pode ser totalmente diferente e tal. Mas na minha época, o que eu percebi é que os professores do noturno eram muito mais cabeça, muito mais gentis, muito mais humanos. E os alunos do noturno tinham uma outra cabeça também, sabe? É um outro estilo de vida, muito mais, sabe, legal. Então, assim, eu acabei me identificando e foi nessa transição que eu descobri que eu amava estudar, que eu descobri que o estudar pode ser prazeroso, né? Aí, o que acontece? Nesse meio tempo de muitas aulas particulares, eu tive uma professora particular que, assim, foi a minha grande inspiração. Eu gostava muito de ir na casa dela ter aula, porque eu gostava dela, ela me inspirava como pessoa.
sabe? Tudo, o jeito dela, a organização dela, eu sempre babava e aprendi muito com ela. E ela me ensinou algumas técnicas de estudo e depois a gente só vai aprimorando, né? Uma delas, acho que é a primeira dica aí que eu quero dar pra vocês, é encontre a sua maneira de estudar. Tem gente que ela é mais visual, então ela precisa ver, ela precisa ler, ela precisa estar com papel ali para ela absorver. Tem gente que é mais auditiva, então escutando uma aula, né, assistindo uma aula, ela consegue, né, ela escuta aquela aula, ela consegue absorver. E tem gente que só de assistir a aula já absorve tudo, né? Então, assim, cada pessoa tem a sua maneira. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de estudar escrevendo. Tem gente que gosta de estudar só grifando, tem gente que gosta de estudar só lendo, né? Existem várias técnicas. Então, o que eu falo pra vocês é encontrem a sua forma, percebam de qual maneira vocês se dão melhor. Tem gente que precisa do livro, tem gente que pode estudar pelo computador, que não precisa imprimir o texto, né? Então, assim, cada um tem a sua forma. Eu vou falar baseado naquilo que dá certo pra mim, né? Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou uma pessoa com uma mente hiperativa, eu tenho pensamento acelerado, então, assim, eu preciso de algumas técnicas pra me ajudar. Eu preciso escrever muito. Pra vocês terem uma ideia, como eu ainda preciso me organizar, eu tenho anotado os vídeos, pro vídeo, só pra me organizar pra vídeos. Eu tenho anotado numa agenda separado por datas. Eu tenho anotado em outra agenda com tópicos que eu não posso esquecer. Não é como se fosse um roteiro, mas são para vídeos que eu tenho assuntos específicos para falar. Então eu tenho que colocar tópicos para não me esquecer. E eu tenho esses mesmos vídeos anotados aqui, separados por categoria, locais de gravação e um monte de coisa. Então assim, eu preciso desta forma para conseguir absorver e conseguir me organizar dentro das minhas coisas. Agora, um grande ensinamento que a professora particular me deu e que eu usei muito na escola e uso até hoje, é fazer esquemas, resumos e mapas, né? Eu acho que essas 3 formas são as melhores formas para se estudar, são as formas com que o cérebro consegue absorver e captar as informações e armazenar, e não só decorar, porque para mim decorar não funciona de nada. Depois que eu comecei a usar essas técnicas, eu falo para vocês que eu fui pro noturno no meio do 2º colegial. Eu tava de recuperação de todas as disciplinas já em agosto eu já tava de recuperação de todas as disciplinas, eu mudei de período já em recuperação. Em dezembro, eu só fiquei em recuperação de física, justamente a disciplina daquele professor maravilhoso, mas já era outro professor, e eu precisava só de 1 ponto, não de 5, 6, 7, como eu sempre precisei. Mas eu passei um semestre inteiro, gente, me esforçando muito para estudar, usando muitas estratégias de estudo, e eu consegui me recuperar. No 3º colegial, eu consegui me formar sem nenhuma recuperação. Isso pra mim é uma coisa que até me emociona, porque mostra tudo aquilo ao contrário do que aquele professor falou, que eu sou capaz, né? E a partir daí, gente, eu só fui aprimorando o meu gosto por estudar. Eu só fui me apaixonando mais por estudar. Então, como é que eu sempre fiz a partir daí para estudar? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de separar, então, assim, por temas. É muito difícil você ter tempo para estudar, ainda mais agora. Vida de mãe, dona de casa, trabalhando, é muito difícil. Mas eu acho legal, assim, você separar o que você tem que estudar. Então, vamos supor, é um concurso, é uma prova específica, é uma disciplina na escola. Então, separa aquela disciplina, pega toda a bibliografia que você sabe que você precisa estudar, né? Então, separa a bibliografia e procura primeiro a bibliografia básica. Então, por exemplo, se é um livro de história, pega aquele livro de história. Se é um concurso, pega o edital do concurso, sabe? Pega o que vai cair. O que é complementar, eu acho que você pode deixar para depois, se você tiver mais tempo, né? E aí, assim, você vai pegar a sua melhor estratégia e vai colocar em prática. Uma coisa que me ajuda muito é ter agendas e planners. Então, assim, se você tem um planner, você pode usar aquele tracker do planner para separar o que você tem que estudar. Se você tem uma agenda, coloque na agenda o que você tem que estudar por dia, né? Separe, eu tenho na minha agenda, né, de 2018, eu tenho uma listagem de textos importantes que eu precisava
estudar, né? Depois que eu fizer esse vídeo mais teórico, eu quero fazer um vídeo bem específico para vocês, mostrando a minha rotina de estudos para algo específico. E aí vocês acho que vão entender bacaninha todo esse conceito, tá bom? Mas assim, então, separado tudo, aí você vai... primeiro você tem que ter dominado aquele conteúdo. Então, você vai reler ou ler pela primeira vez textos, né? O texto da bibliografia. Tem alguma aula disponível? Você vai assistir aquela aula. Você vai para alguma aula? Assista a aula. Tem algum áudio, né? Escute aquele áudio. E aí, o que eu gosto de fazer? Nos textos, eu gosto muito de usar marca-texto. Às vezes, eu uso marca-textos de cores diferentes. Eu não gosto de ficar deixando tudo muito colorido, porque também me embanana um pouco. Mas, assim, 2 cores, sabe? Só pra destacar algumas coisas diferentes. E não grifem tudo. Grifar tudo, eu vejo pessoas estudando e vai grifando o texto inteiro, assim. Não demonstra que você tá realmente retirando aquilo que é mais importante do texto. Grifem aquilo que é importante. Se é uma palavra, é aquela palavra. Se é o parágrafo todo, é o parágrafo todo. Mas selecionem, mostrem pro cérebro de vocês o que realmente é importante absorver daquilo, né? E leiam com calma. Eu leio muito rápido, então pra mim o que dá certo? Eu gosto de ler, né? Às vezes eu leio tudo, eu vou lendo o texto completo e vou grifando direto, sem pausa, sem pausa, sem pausa. A hora que eu terminei aquele texto, eu gosto de dar uma pausa, fazer alguma coisa, tal, depois eu volto, sento e eu volto lá do começo, nas partes que eu grifei, eu não leio o texto de novo, e eu vou ou anotando ao lado do texto algo que eu vou lembrando daquilo que eu li, sabe? Pontos importantes, tal, eu vou anotando do lado do texto, ou eu anoto num caderno específico, um caderno de estudo, por exemplo. Eu vou anotando os aspectos principais daquele texto, né? E aí, o que eu gosto de fazer para finalizar? Eu acho que essas 2 técnicas, para mim, me fazem internalizar o conteúdo. Então, eu me aproprio daquele conteúdo, né? Lendo, grifando e depois escrevendo. E, por fim, eu gosto de pegar ou uma folha sulfite em branco, ou aqueles cartões, sabe cartões de médico? De ficha médica, eu gosto de pegar. Então, eu faço esquemas e mapas, né? Então, eu pego o assunto principal e dele eu vou tirando palavras-chave, conceitos-chave daquele tema. Então, eu bato o olho, eu relembro de tudo aquilo que eu já estudei, né? E aquilo me ajuda a clarear. Então, para cada tema, eu pego uma folha ou um cartão e faço esse tipo de anotação. Pra mim é o que dá muito certo. Então, assim, eu faço isso no tempo que dá, no dia que dá, da forma que dá. Não é sempre que dá pra fazer. Às vezes eu tenho que ficar picando o meu planejamento, assim, num dia eu leio, no outro eu vou fazer o resumo, no outro, né? Isso às vezes pode ser bom e pode não ser, porque se você lê com atenção, quando você dorme, o seu corpo absorve tudo aquilo que você aprendeu no dia. Às vezes você acorda no dia seguinte, você acorda com aquela matéria, sabe? Tchim-tchim no seu cérebro. E aí você vai lá e registra aquilo que você mais absorveu, você pega o texto de referência, vai te ajudando e tal, e depois você faz o resumo. Eu acho que são técnicas que ajudam demais. Eu gosto de usar cores. Quando eu falei de grifar, de não fazer tudo colorido, é pra grifar. Eu não gosto de grifar texto com um monte de cor, porque eu acho que não faz sentido. Pra mim, grifar texto é grifar aspectos importantes, né? Como eu já falei. Mas, pra fazer resumos, eu gosto de usar cor. Então, por exemplo, vamos supor, dentro da minha área, que é a educação, a gente tem os documentos oficiais da rede. Então, eu pego um documento oficial. Vamos supor, currículo integrador. Você pega o livrinho do currículo integrador e eu seleciono uma cor pra ele, roxo. Então, eu vou fazer o resumo dele de roxo e azul, sabe? E aí eu vou jogando e tal. Aí eu vou pegar os padrões de qualidade, aí eu vou colocar de vermelho. Então, quando eu bato naquele resumo, eu já lembro do currículo integrador, eu já lembro do padrões de qualidade e já vai me vindo à memória aspectos importantes, né? Então, eu acho que as cores também podem ajudar nisso. Eu acho que se você usa muitas cores no mesmo resumo, você pode ficar um pouco confuso. Tipo, eu usei a seta vermelha pra quê? Eu não sei. Às vezes você pode se confundir. Ou não. Ou você pode fazer um resumo, um mapa bem colorido, e aí você vai lembrar de cada cor o que se refere àquela cor. E aí vai de você. Então aguardem, em breve eu vou gravar um vídeo específico mostrando pra vocês
um pouco do meu material de estudo, né? Então vai ser um vídeo um pouco mais específico, porque é um estudo de um assunto específico, é um tema específico e que demanda aí recursos mais aprimorados para gravação, mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, me conta aqui nos comentários como você gosta de estudar, pra que você tá estudando ou pra que você vai estudar, e aí a gente vai trocar experiências, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!